Nós já vamos iniciar em breve, só peço que me aguardem mais uns 2 minutinhos, por favor, que já já nós iniciaremos essa noite. Perfeito. Bom, então podemos iniciar essa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Buenas noches a nossos hermanos de Sudamérica. Eu sou Gisélia Mauti, a primeira vice-presidente e diretora da Administração e Gestão da ABJAICA, que é a Associação dos Ex-Bolsistas da JICA, que é a agência da Japan International Cooperation Agency. E esta noite eu terei a honra em acompanhá-los como mestre de cerimônia. Esta é a nossa primeira noite do evento, Sistema Japonês de Produção e a Gestão de Pessoas em Foco. E para aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição no evento, eu gostaria de convidá-los a se inscrever e receber o link das próximas noites aqui no chat, que daqui a pouco disponibilizaremos para vocês. Iniciando agora o nosso cerimonial de abertura, eu gostaria de chamar agora o senhor Masayuki Eguchi, representante-chefe da JICA Brasil Office, para proferir suas palavras de abertura do evento. Por favor, senhor Eguchi, onegai shimasu.
Muitíssimo obrigada, senhor Masayuki Eguchi, pelas suas palavras. Gostaria agora de chamar o senhor Eiki Shimabukuro, presidente da AOTS Brasil, para fazer o seu discurso de abertura. Senhor Eiki. Alô, senhor Eiki, o senhor consegue me ouvir? Está por aqui? Ele está com o microfone desativado, seu Eiki, por favor. É só clicar no... Alguém precisa Senhor habilitar. Eiki? Gisele, alguém precisa habilitar. Ah, Jun? Jun, vocês... Olá, Jun, da equipe técnica. Deixa eu habilitar ele aqui. Oh, não está aparecendo aqui para eu habilitar ele. Bom, enquanto a gente aguarda resolver esse problema técnico, eu gostaria de, então... Deixa aqui. Ok. Dando seguimento, então, eu vou, enquanto a gente resolver o problema técnico do senhor Eike, eu gostaria, então, de chamar o senhor, o vídeo do senhor Patrick Pietro, presidente da Federação Latino-Americana e Caribenha dos Ex-Bolsistas do Japão, pela JICA. Neste momento, ele, né, pediu desculpas antes de a gente colocar o vídeo, né, de felicitação do evento. O pessoal da FELACBER, nesta semana, está justamente em eleições para a escolha do seu presidente. Eu sou representante brasileira, né, da Federação Latino-Americana. E, então, como ele não pôde participar aqui ao vivo conosco, ele mandou um vídeo de saudação. Por gentileza, Jun, se você puder fazer essa gentileza de colocar, por favor. Muy buenos días a todos, un gran saludo desde La Paz, Bolivia, en esta su nueva actividad de ABJAICA. Queremos mandar un gran y afectuoso saludo a todos nuestros queridos hermanos brasileños. En esta oportunidad nos encontramos en La Paz realizando el 7º encuentro de la FELACBER, de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Ex Becarios en el Japón. Y bueno, en ese sentido queremos mandar un gran saludo a todo el Brasil, a todos nuestros hermanos paraguayos y esperar que esta gran evento que se viene realizando a través de ABJAICA sea de un gran beneficio a todos. Agradecer a toda la organización y sobre todo a todos los expositores que siempre están traspasándonos esos conocimientos adquiridos en Japón. Muchísimas gracias. Perfeito. Muito obrigada, Patrick, né? Deixo aqui também as minhas mensagens de saudações para vocês e os nossos amigos, irmãos aqui de toda a América Latina que estão aqui presentes. Gostaria que vocês colocassem aqui no chat que país que vocês estão ouvindo, né? O nosso evento, participando aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E justamente também porque esse é o primeiro evento que envolve, né, a participação de todos, né, do Brasil e da América do Sul e Caribe. Então, exatamente esse projeto vem sendo idealizado desde 2020, mas com a pandemia não foi possível, mas agora, com toda essa virtualidade, né, que nós temos, isso se torna muito possível. Dando seguimento agora,
Eu gostaria de chamar o senhor aí que não conseguiu ainda voltar, né? Então, eu gostaria de chamar, então, o senhor Álvaro Bottini para fazer as suas palavras. O senhor Álvaro é o nosso segundo vice-presidente para fazer o discurso de abertura. Por favor, Álvaro. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, eu, Álvaro Bottini dos Santos, na qualidade de segundo vice-presidente da Abjaica São Paulo, nessa oportunidade representando a nossa presidente, a professora Nancy Venâncio, que se encontra em viagem pelo exterior e está impossibilitada, eu participo da cerimônia de abertura, dando as boas-vindas aos participantes do evento, o Sistema Japonês de Produção, como tema a gestão de pessoas em foco. Esse evento tem acontecido desde 2019 e é fruto da cooperação do governo japonês através da JICA, Japan International Cooperation Agency, com a AOTS, Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships, e a ABJICA, Associação de Ex-Bolsistas da JICA, que é uma das 7 associações do Brasil e uma das 23 associações da América, participantes da FELAC-BERRA, que é a Federação Latino-Americana e do Caribe das Associações de Ex-Bolsistas do Japão. Somos 70 mil pessoas. Cumprimento as autoridades presentes, o senhor Masayuki Eguchi, representante-chefe da JICA Brasil Office, o senhor Eiki Shimabukuro, representante da AOS, e o senhor Patrick Prieto, presidente da FELAC-BERRA, e aos nossos assistentes online, às senhoras e aos senhores. Essa é a terceira edição deste evento sobre o Sistema Japonês de Produção, sendo que nesse período temos visto a grande contribuição que tem propiciado a sociedade civil e científica, informando, tirando dúvidas, esclarecendo e ampliando o conhecimento dos problemas e soluções que envolvem a todos, em termos de Kaizen, 5S e Monozukuri. Somente a título de curiosidade, eu tive a oportunidade de participar na década de 90, no milênio passado, na implantação do sistema de qualidade total da CESP, Companhia Energética de São Paulo, utilizando a técnica dos 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki, que significam a utilização, a organização, limpeza, padronização e disciplina. Esse tema é apaixonante, sendo que nesta noite teremos o privilégio de poder desfrutar das apresentações desses distinguidos palestrantes. O professor Dr. Osamu Tsukada, da Universidade de Chiba, do Japão, com o tema Como o Japão aplicou o sistema Toyota de produção e a gestão de pessoas no mundo pós-pandemia da Covid-19. Com a palestra também do professor Dr. Hugo Ibusuki, da Universidade Federal do ABC, com o tema Conceitos e Princípios do Lean Manufacturing. E o senhor Claudemir Y. Oribe, da Qualipro, com o tema o lançamento do livro Advanced Kaizen e a palestra Aplicação do Kaizen para o Desenvolvimento de Pessoas. Agradeço o empenho e a dedicação na organização desse evento aos seguintes colaboradores: Irina-san da JICA, Hugo Ibusuki Sensei, da OETS e Abjaica, Erika Tanji, Márcia Metran, Gisele Yamalchi e Jun Onuki, da Abjaica, além dos tradutores para o espanhol. Muito obrigado a todos e tenham um excelente evento. Perfeito. Muito obrigada, Álvaro, pelas suas palavras. E agora vamos iniciar, então, as palestras de hoje à noite. Lembrando para vocês que nós, neste evento, nós contemplamos 4 ODS da ONU. É a número 4, Educação de Qualidade,
A número 8, trabalho decente e crescimento econômico. A número 9, indústria, inovação e infraestruturas. E o número 17, parcerias para implementação dos objetivos. E agora, sem mais delongas, vou ler o currículo do professor Tsukada, que vai nos abrilhantar no evento esta noite. E antes disso, né, gostaria de informar os senhores que o professor Tsukada nos fala hoje diretamente do Japão. E como ele vai ministrar aula daqui a pouco no Japão, eu ia pedir para vocês que, mesmo assim, enviem as suas perguntas no chat, né? Peço que vocês cadastrem, eu vou colar aqui durante a palestra dele o link para vocês, quem não se inscreveu no evento, porque se vocês fizerem a pergunta e estiverem cadastrados, nós vamos enviar a resposta. Então, assim, nós vamos enviar a sua pergunta para o professor Tsukada diretamente no Japão, que vai gentilmente nos responder. E aí a gente endereça as respostas para cada um, tá bom? Então, dando seguimento, o professor Tsukada é pesquisador visitante da Universidade de Chiba, possui doutorado na Universidade de Hitotsubashi, também é na Gestão Internacional e Corporativa Estratégica, possui MBA pela Universidade de McGill em Negócios Internacionais, possui mestrado pela Universidade de Waseda, na Engenharia Industrial, também possui, né, a formação na Universidade Técnica de Stuttgart, com bolsa pela Associação Alemã DAAD, ex-presidente da Novartis Farmacêuticas em Colômbia, nos Estados Unidos, e também na Novartis Farmacêuticas no Chile. Foi diretor na indústria farmacêutica no Japão, na unidade de corporativa estratégica. Também possui foi ex-presidente também da Interlink Electronics no Japão. Atualmente é pesquisador da Universidade de Chiba of Commerce, com o tema Lean Manufacturing, Maturidade e Digitalização, com fundo para o governo japonês para a promoção da ciência entre os anos de 2019 e 2025. Sem mais delongas, por favor, senhor professor Dr. Tsukada, é um grande prazer em tê-lo novamente aqui. Muito obrigada mais uma vez. Por favor, Dodo Negaishimasu. Por favor. Muito obrigado, Gisela-san, por sua introdução. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por ter essa oportunidade. Graças ao senhor Eguchi e professor Hugo Ibusuki. Meu nome é Osamu Tsukada, sou japonês. O meu português não é muito bom, mas vou tentar falar em português para facilitar a nossa comunicação. Estou muito feliz por ter uma boa discussão com vocês de como implementar melhor o sistema de Lean no Brasil. Acredito que Lean é um sistema bom porque isso não precisa de grande quantidade de investimentos, mas de muita sabedoria humana. Eu acredito também que esta é a tecnologia certa para países emergentes como o Brasil, o Chile ou a Argentina. Mesmo para as empresas nos países em desenvolvimento, a volatilidade da economia é um grande risco para grandes ativos FIFOs. Hoje eu tenho que sair às 8 em ponto, então curto tempo, mas estou muito feliz com ter esta oportunidade.
Esta pesquisa sobre a transferência de tecnologia de produção global, no caso da indústria automobilística brasileira, foi aprovado pela Bolsa JSPS, Japan Society for Promotion of Science, em 5 anos. Já visitamos o Brasil 6 vezes, e nesta época, desta vez, é a 7ª viagem de pesquisa no Brasil. A duração de cada viagem foi cerca de 2 semanas, mais de 60 organizações foram visitadas, incluindo fábricas, universidades e instituições públicas. A apresentação de hoje é explicar o propósito do meu estudo e pedir sua cooperação para contribuir com a coleta de dados. Próximo, por favor. Sim, perdão. Próximo, por favor. Como foi mencionado anteriormente, visitamos mais de 40 empresas que incluem OEM, fornecedores de nível 1 e fornecedores de nível 2, de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Porto Alegre. Todas as empresas que visitei estão implementando o Lean. Próximo, por favor. Antes de começar a explicar meu objetivo da visita desta vez, façamos uma breve revisão da história do sistema Lean. Os fabricantes de automóveis japoneses e os fabricantes de produto elétrico mostraram uma forte continuidade durante os anos 1970 e 1980 e causaram grandes fricções comerciais contra os Estados Unidos e a Europa. O sistema de produção de empresa japonesa, baseado-se no sistema de produção Toyota. Embora existam fortes movimentos emocionais contra as indústrias japonesas, esse tipo de projeto organizado pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology em Estados Unidos, tomou uma iniciativa nacional para esclarecer por que a indústria americana perdeu sua competitividade. O projeto IMVP, International Motor Vehicle Program, foi organizado pelo MIT em 1980. Este projeto enfocou na indústria automobilística. Ele analisou cientificamente 90 fábricas de Estados Unidos, Japão, Europa e outros países, incluindo o Brasil. Uma variedade de professores globais participou deste estudo. Por exemplo, o professor Fujimoto da University of Tokyo, agora em Waseda University, é um deles. Os resultados do estudo foram resumidos e publicados no livro. Chama O Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro se tornou o best-seller naquela época. Próximo, por favor. Vamos ver a evolução histórica do sistema de produção da indústria automobilística. Em 1890, o carro do motor a gasolina foi inventado na Europa. Eu acho que é Daimler-Benz.
Os carros foram construídos a de acordo com a ordem da pessoa rica. Isso é chamado de produção por indústria artesanal. Na década de 1990, Henry Ford inventou o chamado sistema de produção em massa, integrando o sistema de gerenciamento científico criado por Frederick Taylor. Henry Ford inventou o sistema de transporte de correia e conseguiu produzir tipo T, padronizando mais rápido e barato. Por sua contribuição, o carro não é mais propriedade de pequeno número de pessoas ricas, mas de cidadão normal. Alfred Sloan entendeu a mudança de desejo das pessoas que querem agora mais variedade. Ele criou o sistema GM, que oferece vários tipos de carros. Próximo, por favor. O AMVP possui protocolo padronizado para medir a produtividade de diferentes empresas. Analisou mais de 90 fábricas em 15 países. Esta tabela é o exemplo que compara o desempenho entre a fábrica da GM Flemington e a fábrica Toyota Takaoka em 1987. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que a competitividade das empresas japonesas foi realizada devido ao custo de mão de obra barato e ao subsídio do governo. No tanto, a análise objetiva tornou a diferença evidente. A Toyota Production System tem vantagem. Desde este estudo do IMVP, as pessoas começaram a acreditar na diferença de sistema de produção. O livro usou a primeira vez Lean Manufacturing em vez de Toyota Production System. O sistema Lean é nome genérico que pode ser aceito por outras empresas. Próximo, por favor. Professor Fujimoto esclareceu a base teórica do sistema Lean. Ele chamou de Lean para a competitividade do profundo. Monozukuri QCDF. QCDF significa qualidade, custo, entrega e flexibilidade. É diferenciado de Marketing 4P. Marketing 4P, Promotion, Praise, Price and Product. A competitividade do profundo não pode ser vista pelo cliente, mas é a principal fonte de competitividade. Ele descreveu o conceito como bom design, bom fluxo. Good design and good flow de fabricação e organizou a teoria do TPS. Próximo, por favor. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, o presidente da Toyota, Sr. Toyoda Kiichiro, disse que devemos recuperar a produtividade do Japão em 3 anos.
Caso contrário, não podemos sobreviver. Naquela época, a diferença de produtividade era o Japão 1, Estados Unidos 9. Aceitando a resolução do presidente, o senhor Ono pensou que o Japão está cometendo grandes desperdícios. Se ele pensasse que se pudéssemos eliminar esses desperdícios, podemos melhorar nossa produtividade por 10 vezes. Este foi o início do Toyota Production System. Próximo, por favor. Tempo de trabalho. Análise da hora de trabalho. Tempo de trabalho é igual a tempo de valor agregado, mais tempo incidente e tempo de desperdício. Não sei se vocês entendem este conceito ou não, mas este é comum. Próximo, por favor. Mapeamento de fluxo de valor. Este é famoso como em inglês Value Stream Mapping. Tempo de valor adicional dividido tempo de execução total. Você vê debaixo este esquema como medidas. Tempo de valor agregado, excelente empresa como Toyota tem mais ou menos 0,5%. Isso é difícil para entender, né? Porque isso é muito baixo, mas esta é a realidade. Empresas médias, mais ou menos 0,05%, a menos que a média a empresa 0,005%. Próximo, por favor. Depois que o TPS, Toyota Production System, foi criado pela Toyota, essa tecnologia foi aprendida por muitas empresas japonesas. A Toyota fez muitos esforços para transferir para seus fornecedores. Outros fabricantes de automóveis e seus fornecedores também aprenderam a tecnologia. A Toyota transferiu a tecnologia da área de Aichi para a área de Kyushu, quando abriram o segundo centro de produção. E depois de 2011, a Toyota criou o terceiro centro de produção em Tohoku. Em cada momento, a tecnologia de produção foi transferida. Quando os fabricantes de automóveis japoneses expandiram suas fábricas de produção para outros países, eles transferiram a tecnologia com seus grandes esforços. O Toyota Production System foi transferido para fabricantes de automóveis americanos e europeus. O projeto NUMI, NUMI, em 1984 foi caso típico em que a tecnologia foi transferida da Toyota para GM de forma sistemática. Próximo, por favor. Tipo de transferência cultural cruzada. Este tipo de transferência de tecnologia global pode ser categorizado em 5. Tipo 1,
entre a mesma empresa, exemplo, Toyota Aichi para Toyota Kyushu. Tipo 2, entre os mesmos empresas japonesas de diferentes culturas, por exemplo, Toyota Japão para Toyota Brasil. Tipo 3, entre a mesma empresa não japonesa em cultura diferente, por exemplo, Volkswagen Alemanha para Volkswagen Brasil. Tipo 4, entre diferentes empresas em diferentes culturas. Por exemplo, Bosch Brasil para segundo nível de fornecedor brasileiro. Tipo 5, entre a mesma cultura, diferente, empresa diferente. Próximo, por favor. Dois objetivos de pesquisa. Eu tenho dois objetivos para analisar. Primeiro, o mecanismo de transferência do tipo 2 e tipo 3. Até agora, não há pesquisas que pretendam classificar e esclarecer o mecanismo de transferência. Segundo, comparação entre japonês e não japonês do nível 1. Há sempre perguntas se as empresas não japonesas não podem implementar o conceito Lean, porque não possuem o sistema cultural japonês. Esta pesquisa irá comparar o mecanismo entre a implementação pelas empresas japonesas e da não japonesas. Próximo. Pesquisas relevantes. Existem várias pesquisas relevantes que valem a pena examinar em relação à transferência do sistema Lean. Neste estudo, examinamos a teoria da estratégia, a transferência de gerenciamento de estilo japonês, a gestão da cadeia de suprimentos, a gestão baseada no conhecimento. Cada um será examinado brevemente. Próximo, por favor. Primeiro, estratégias. Professor Christensen, ele é famoso por Dilemma of Innovation. Classificou as estratégias em intentional e emergente. Intentional é ainda dividida em duas. Uma é diferenciação e outro é capacidade organizacional. Uma estratégia emergente é padrão de ação que se desenvolve ao longo do tempo em uma organização na ausência de uma missão e objetivos específicos, ou apesar de uma missão de objetivos. A estratégia de capacidade organizacional é a visão baseada em recursos. RBV, Resource Based View, como base para a vantagem competitividade de uma empresa reside principalmente na aplicação de pacote de valiosos recursos, tangíveis ou intangíveis, à disposição da empresa. Normalmente, leva muito tempo, muitas vezes mais de 10 anos, para se tornar a fonte de competitividade. Essa estratégia geralmente se combina com estratégia emergente. Obviamente, Toyota Production System, ou Lean,
pertence à capacidade organizacional. Próximo, por favor. Sistema Lean dos fatores culturais japoneses. Cultura e valores históricos do Japão são caracterizados, por exemplo, consideração a longo prazo, atividades orientadas para a equipe, compromisso para emprego mais longo, promoção baseada em habilidades e aumento salarial, e relacionamento cooperativo com o sindicato. Okay. James C. Abergren chamou 3 Secret Treasures do gerenciamento japonês em seu livro Japanese Management, em 1958. Eles são empregados na vida, promoção baseada em senioridade e união dentro da empresa. Próximo, por favor. A comparação da cadeia de suprimentos Japão versus Estados Unidos. A relação entre o OEM e nível 1, que se sigue entre o nível 1 e o nível 2, é importante quando consideramos a transferência do sistema Lean, pois representa as regras de negociação com a organização externa. O OEM japonês geralmente seleciona poucos fornecedores e constitui relação de longo prazo. O OEM americano e europeu tendem a ter muitos fornecedores e o relacionamento é construído com base na competência do preço. Essa diferença afeta fortemente o desenvolvimento da capacidade organizacional. Próximo, por favor. Gestão baseada no conhecimento. A gestão baseada no conhecimento foi teorizada pelo professor Nonaka e Takeuchi em 1995. Eles distinguiram entre o conhecimento tácito e explícito, explicaram a importância do conhecimento tácito pela primeira vez. O conhecimento tácito é criado pelo experimento e tem característica do subjetivo. Portanto, é difícil de transferir pelo documento, mas talvez de aprendendo fazendo. Este é em inglês, learning by doing. Por isso, a práticas da rotina é muito importante. Próximo, por favor. Transferência do conhecimento, teoria da comunicação. A transferência do conhecimento é tipo de uma comunicação. Em comunicação, há remetente e receptor. Também entre eles há canal que tem 2 elementos, informar e formar, de acordo com teoria da comunicação. Como os principais fatores influentes para uma melhor comunicação, a motivação, capacidade de absorção e canais. Para o aumento da motivação, a liderança da alta administração, a organização, a atribuição de países, etc., são influentes.
a capacidade de absorção será construída principalmente por vários estudos e treinamento. Como o conhecimento é tácito e importante aprender fazendo. Isso significa que a prática repetida de rotina é crucial. Próximo, por favor. Fatores derivados da teoria relevante de pesquisa e comunicação. Os fatores influentes da pesquisas relevantes da teoria da comunicação, podemos dizer que a política de gestão, administração japonesa, sistema de valores, poder cohesivo e treinamento e educação influenciam nas práticas de rotinas e as rotinas influenciam a competitividade da empresa. Próximo, por favor. Cada faltam 5 minutos. Sim. Próximo, por favor. Fatores influentes na questões. Como próximo passo, os fatores influentes são operacionalizados em questões. A política de gestão expressa pela liderança da alta administração, missão de visão e valor, gerenciamento de custos, comitê profissional, medição periódica do KPI, Key Performance Indices. O estilo japonês é gestão do trabalho e é expressado por Hoshinkanri, promoção baseada em habilidades, gerenciamento de bem-estar, união cooperativa. Valor a mentalidade é expressa pelo desafio, aprendendo com o fracasso, genchi genbutsu, autonomia e trabalho em equipe. Educação e treinamento são expressos por TQC, TQM, TPM, AI, OE, OJT. Rotina e expressa por Pull System, Flow, Takt Time, Heijunka, Automatic Stop, Andon, Auto Qualidade, Pokayoke, Kaizen, PDCA, etc. A próxima, por favor. Esta é a relação entre estas questões e fator de teoria. Próximo, por favor. Também similares. Próximo, por favor. Próximo, sim. Próximo, por favor. Sim. O que são rotinas? As rotinas têm capacidade para reter a história e, portanto, levam a inércia, mas, ao mesmo tempo, elas também podem promover a mudança. Meta-rotina significa rotina que alteram rotinas, tais como melhorias contínuas, etc. Próxima, por favor. Esses análises rotinas são veículos para transferir os conhecimentos. Esquerda, Leonardo e Schwab afirmam que a aprendizagem ativa é a chave para transferir conhecimento tácito. E lado direita, de Maresto afirmou que a realização do conhecimento é feita por uso rotina, uso repetitivo. Próximo, por favor. Estas análises estatísticas
variada será aplicada para esclarecer a relação entre fatores. Próximo, por favor. Os resultados da pesquisa. A pesquisa foi realizada no Brasil em 2018. Os estudos foram publicados em 2019. Você vê este livro em japonês. Vários professores brasileiros estiveram envolvidos na escrita do livro, este livro, como o professor Luiz Carlos Giselio, de Fundação de Getúlio Vargas, ou o professor Hugo Ibusuki. Próximo, por favor. Obrigado pela sua atenção. Eu termino minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Tsukada, pela sua apresentação diretamente do Japão, né? É um prazer gigante em tê-lo novamente aqui no nosso evento. Espero ano que vem, né, que consigamos fazer o evento presencialmente aqui no Brasil com o senhor aqui conosco, né, para apresentar bastante do seu conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada. Né, eu sei que o senhor precisa sair agora, pois o senhor vai ministrar aula aí no Japão. Então, mais uma vez, ficam os nossos cumprimentos aqui todos os nossos participantes brasileiros e de todos os países da América do Sul e do Caribe aqui presentes, né? O nosso profundo agradecimento também em nome de toda a Abjaica, né? E desejo para o senhor também, né, uma excelente aula aí no Japão para os seus alunos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Obrigada, professor Tsukada. Um bom dia para o senhor. Graças. Domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Tchau, tchau. Domo arigatou gozaimashita. Muito obrigada. Bom, dando seguimento ao nosso evento agora essa noite, eu gostaria de chamar o nosso próximo palestrante, né? O nosso próximo palestrante é o professor Hugo Ibusuki. Ele é professor da Universidade Federal do ABC em Engenharia de Gestão e pesquisador líder do grupo de pesquisa em Lean Management da Universidade Federal do ABC. Graduado em Engenharia Mecânica, com mestrado e doutorado, atuando por 18 anos em empresas do setor automotivo, como gestor na área da cadeia de suprimentos, projetos e manufatura. Sem mais delongas, por favor, professor Hugo, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso evento. Eu gostaria também de agradecer pela sua presença aqui conosco. E, por favor, fique à vontade. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos pela organização do evento. E vou começar a compartilhar minha tela. Por favor, confirme se estão enxergando. Está sim, mas não está no modo apresentação. Agora está. Muito obrigada, professor. Bom, o tema da minha palestra é conceitos e princípios do Lean Manufacturing, né? O objetivo da palestra de hoje é transmitir os conceitos básicos do sistema Toyota de produção, ou também do sistema japonês de produção, e como ela enfoca na gestão de pessoas. Agradeço a organização do evento, a Abjaica e a UTS do Brasil. Antes, gostaria de introduzir um pouco sobre a UTS do Brasil. Infelizmente, o presidente Eiki Shimabukuro, né, não pôde estar aqui fazendo a abertura, mas a UTS, Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership, é uma entidade
ligada ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, e promove a cooperação técnica entre o Japão e países em desenvolvimento através de capacitação e treinamento no Japão e também nos países assistidos por mais de 50 anos, né? O Brasil é uma delas. Tem uma unidade aqui no Brasil, que é formado por ex-treinandos, chamamos de Alumni Society, né? E são mais de 2.000 membros que foram capacitados no Japão durante esses 50 anos. E essa entidade aqui no Brasil promove apoio às empresas, como consultorias, treinamento gerencial, assessoria, a fim de disseminar os conceitos, né, do sistema de gestão do modelo japonês para as empresas brasileiras. Também desenvolvendo tanto enviando pessoas interessadas para a capacitação no Japão, como também trazendo especialistas japoneses para apoio no Brasil. E a gente tem também cursos, né, disponíveis, e também não só cursos de gestão, mas também curso do idioma japonês. Os cursos aqui, nesse slide estou apresentando o conceito através de anime, que é um conceito mais lúdico de apresentar a teoria, né? São videoaulas em colaboração com uma startup japonesa, a Kaizen Base. Temos também cursos mais avançados, gerenciais no Japão, agora que abriu a fronteira, né? Foi exatamente agora em outubro. O Japão novamente está recebendo pessoas interessadas no desenvolvimento dos conhecimentos da gestão japonês. Temos um curso aberto para recrutamento de novembro, onde são 10 dias de treinamento, né, intensivo no sistema Lean Management, com também consultores, ex-funcionários, ex-gestores da Toyota. O treinamento on-demand local pode ser presencial ou remoto, abrangendo os pilares do sistema Toyota de produção, né? Então, durante a palestra de hoje, eu vou estar um contato aqui, deixo à disposição. Então, a agenda de hoje, né, a ideia é passar os princípios e conceitos básicos do Lean Manufacturing, ou sistema de produção, começando com a origem histórica da manufatura, para que vocês entendam, né, como a Toyota conseguiu se posicionar como uma das maiores montadoras mundiais atualmente, né? O conceito por trás desse sucesso. E no tópico 3, vou estar abordando os princípios, por fim, abordar o sistema Toyota de produção e concluir, então, a minha apresentação. Também comentado pelo professor Tsukada na apresentação dele, né, a evolução da manufatura veio diretamente com a transformação do modo da organização do trabalho, né? Aqui temos aqui 4 revoluções industriais. A primeira revolução começou com a mecanização, né, passando do trabalho artesanal para uma produção mais industrial, utilizando a mecanização e a energia vapor hidráulica, permitiu saltos de produtividade. Posteriormente, na segunda revolução industrial, a gente tem a implementação da eletrificação na fábrica com a linha de montagem e a padronização através do sistema taylorista, né? Então, a divisão de tarefas, cada operador tinha uma responsabilidade dentro da linha de montagem, que era montar uma peça específica. Com isso, a produtividade deu um grande salto e
permitiu a massificação da comercialização do veículo, né? Porém, somente num modelo único, que era a Ford T preto. A terceira revolução industrial começou com a automação e a possibilidade de customização em massa, né? Então, a automação Com permite... licença, professor Hugo. Sim? O seu microfone está cortando um pouquinho. Será que, quando você fala um pouquinho mais perto, para de cortar? Eu estava notando Certo, então isso. eu vou estar um pouco mais perto aqui, tudo bem? Agora parou de cortar. Vamos fazer assim, qualquer coisa a gente inverte. Eu peço para o Jun colocar os slides para você. Tá bom? Dando continuidade aqui, a terceira revolução industrial, com a possibilidade da automação, a customização foi massificada, e com isso o consumidor pôde selecionar um modelo, né, de sua preferência, e não mais somente um modelo preto, né? E principalmente a Toyota começou a destacar exatamente nessa terceira revolução industrial, pois o portfólio de produto que a já oferecia no mercado era um portfólio bem vasto, né? E, por fim, agora a gente está vivenciando a quarta revolução industrial, são os sistemas cyberfísicos, isso quer dizer o sistema virtual, digital, né? Integrado com o sistema físico, mecânico. Então, em tempo real, a gente consegue simular uma fábrica e também comandar ela através de sistemas virtuais, né? Então, por exemplo, um celular ou até um iPad, né? A gente consegue monitorar o andamento da fábrica e até mesmo comandá-la. Eu vou pular esses slides. Estou entrando aqui no sistema Toyota de produção, como a Toyota conseguiu se destacar. Ela conseguiu, mesmo nos anos 50, 60, né, oferecer produtos diferenciados para diferentes nichos de mercado, né? E isso deu uma grande vantagem perante aos concorrentes. Posteriormente, nos anos 80, com a automação, né, conseguiram finalmente flexibilizar a sua manufatura através da automação. Mas a Toyota, mesmo sem a necessidade da automação, de grandes investimentos, né, somente através da organização do modo de trabalho e do sistema de gestão, conseguiu oferecer produtos variados ao mercado e conseguiu entrar no mercado americano, que era muito dominado pelos Big Three, né, que a gente fala, Ford, GM e a Chrysler. E nos anos 80, como mencionado pelo professor Tsuchada, né, foi publicado um livro que foi um best-seller, que exatamente descreve essa revolução industrial que a Toyota implementou, né, nos anos 60. Nos anos 80, finalmente os japoneses conseguiram identificar o diferencial competitivo do estilo de gestão da Toyota. E, através da MIT, né, conseguiram publicar denominado The Machine That Changed the World, o pesquisador de idioma. Depois, posteriormente, né, em 2000, foi traduzido no Brasil como a máquina. Então, o que é o sistema de gestão da Toyota, né? Conhecido como Lean Manufacturing. Foi a própria MIT que designou o nome produção enxuta, né? Ela descreveu como sendo um sistema de produção, um grande guarda-chuva, onde existem várias ações individuais que se conectam e se complementam uns aos outros, fazendo com que o sistema seja sincronizado de uma forma até perfeita, né? Conseguindo trazer a competitividade da manufatura e, ao mesmo tempo, a flexibilidade, né?
São vários termos aqui em japonês, letras complexas, mas a gente vai estar abordando nos próximos slides cada uma delas. Principalmente, foco no cliente, né? O cliente queria um produto diferenciado, não queria somente um carro preto, né, naquele modelo. Ele queria um carro grande para levar a família, ou uma pessoa que não tinha família queria um carro mais econômico, pequeno, né, para o transporte diário. E a Toyota conseguiu reduzir o lead time de entrega através dos conceitos de just-in-time, implementando uma manufatura enxuta que conseguisse eliminar os desperdícios e atender a demanda do cliente no momento que ele pudesse aguardar a entrega do produto. Então, esse sistema de produção é também conhecido como sistema just-in-time, que é o sistema de produção puxado. É o slide, o gráfico aqui de baixo, né, onde inverte-se o conceito da produção. O conceito tradicional é que o processo 1 seja a matéria-prima, posteriormente a sua industrialização e, finalmente, o produto acabado, né? No conceito do just-in-time, o produto acabado vem em primeiro. Então, o cliente escolhe qual é o modelo, qual é a especificação que ele deseja, e com isso ocorre o pedido de forma puxada para a manufatura e, consequentemente, para os seus fornecedores de matéria-prima. E aí a entrega posterior. Lógico, esse lead time precisa ser curto para que o cliente também não precise aguardar por esse produto customizado. Então, necessita-se um sistema bem sincronizado de manufatura e seja ágil e flexível ao mesmo tempo. Para manter também a competitividade, né, o foco está na eliminação dos desperdícios. Né? Foco em eliminar inventários, eliminar excesso de movimentação, transporte, retrabalho e produção que não agrega valor. Ou seja, são ações que buscam eliminar os desperdícios, algo que o cliente não valoriza, o cliente não está disposto a pagar, remunerar. Né? Para que todo esse sistema funcione, a Toyota trabalha com vários princípios, né, que é centrado nas pessoas. E o pesquisador Laika conseguiu mapear esses princípios, né, algo que não estava documentado em nenhum manual da Toyota interno, ou até mesmo não era divulgado externamente. Né, são princípios que são praticados e não são normas, regimentos dentro da empresa. Né? E a Laika descreveu isso como os 14 princípios de gestão da Toyota e publicou esse livro em 2005. Né? Então, a base da sustentação desse modelo de gestão, né, principalmente está atrelado ao pensamento a longo prazo, né? E sustenta os pilares seguintes, os princípios seguintes, que é foco no processo através da eliminação contínua de desperdícios e o desenvolvimento dos seus funcionários e parceiros para que busque continuamente uma evolução, um desenvolvimento, né, o Kaizen, que é a solução de problemas para a melhoria contínua. Vou estar abordando cada um desses princípios nos próximos slides. O primeiro princípio, né? Tome decisões pensando sempre no longo prazo, mesmo que no início os custos sejam maiores. Né? Aqui está atrelado diretamente ao lifelong employment, né? Que é o conceito também mencionado pelo professor Tsuchida, de que a Toyota desenvolve seus funcionários. Né? Independente se a pessoa está tendo baixa performance, ela investe na capacitação e tenta
recuperar um funcionário para que, no médio e longo prazo, ela consiga dar o retorno necessário, né? Não só isso com os seus próprios funcionários, mas até mesmo com a sua cadeia de fornecedores, né? A Toyota mantém uma equipe de capacitação de fornecedores a fim de desenvolvê-los, né? Sempre pensando no médio e longo prazo. Segundo princípio, crie fluxos contínuos para todo o processo, pois assim aparecerão os reais desperdícios a serem continuamente eliminados. O conceito do just-in-time parece ser um princípio simples de ser aplicado, né? Ou seja, elimine estoque e produza quando a demanda do cliente vier. Mas o risco por trás disso é enorme, né? Porque o estoque, na verdade, é um pulmão. Então, se a máquina tiver um problema, ela não funcionar adequadamente, eu utilizo do estoque para não parar a próxima etapa, ou até mesmo a entrega de um produto para o cliente, né? Consequentemente, o conceito de just-in-time exige um trabalho muito profundo da melhoria do sistema de produção. Então, precisa realmente fazer a lição de casa para conseguir implementar o just-in-time, né? Com isso, força com que a organização trabalhe na busca da perfeição, na busca da melhoria contínua, né? A implementação do just-in-time. 3. Utilize sistemas de produção puxados pela demanda como um Kanban para evitar a superprodução. Como mencionado no princípio anterior, né, a superprodução, ou seja, o estoque, acaba criando um ambiente de acomodação. Isso não é saudável, porque as pessoas se acomodam, mesmo tendo defeitos, falam, o estoque vai me cobrir, né? E a melhoria contínua não acaba sendo estimulada, né? Então, o conceito do Kanban de enxergar a demanda e produzir conforme a demanda, né, é uma forma também muito importante de estimular a melhoria contínua. Quarto princípio, nivele os volumes de produção, produzindo sempre próximo a uma quantidade média, para que se evite os desperdícios e a sobrecarga de trabalho quando as demandas oscilarem. O nivelamento da produção, né? O cálculo do takt time é o tempo de demanda do mercado, que é essa linha vermelha, né? Eu preciso me adequar a esse tempo, esse é o meu tempo médio, né? Cada operação da fábrica precisa estar adequado a essa meta. Se eu tenho uma operação que está acima, eu estou tendo uma sobrecarga, porque o operador precisa trabalhar a mais, né, para conseguir cobrir a meta de produção. Se eu tenho uma operação que está abaixo dessa meta, eu tenho uma ociosidade, ou seja, é um desperdício, porque o operador está ocioso, né? O ideal é tentar nivelar, fazer o rei-junca de todas as operações dentro da fábrica, conforme a meta de produção, que é o... Princípio 5. Construa uma cultura de parar e resolver a raiz do problema no exato momento da sua ocorrência, para que você tenha qualidade desde o início de cada etapa de operação. Então, o conceito de resolva o problema no momento que for identificado, né? Não postergue o problema, ou seja, não passe o problema para a operação seguinte, né? É um conceito também conhecido como Jidoka. Jidoka é a automação, ou seja, a máquina, quando ocorre alguma falha, ela sinaliza o problema, né? Existem vários luzes, né, nas máquinas, onde o alerta, né, de uma parada é sinalizado através de luzes vermelhas, ou seja, a máquina parou porque houve uma falha e o problema não será passado para a operação seguinte até que o problema seja resolvido. 6. Padronize os processos e tarefas, aumentando a segurança e a autonomia dos colaboradores durante o dia a dia, constituindo assim a base para a sua melhoria contínua.
Então, a padronização é a base para um trabalho organizado, ou seja, um nível de produtividade alcançado com base no trabalho padrão. E a melhoria contínua deve ocorrer sobre esse padrão existente, né? E o padrão nunca deve ser um ponto de equilíbrio, um ponto de acomodação do ambiente de trabalho, né? O padrão é somente uma referência para que a próxima melhoria ocorra. Pratique o 5S, princípio 7, né? Pratique o 5S e utilize controles visuais para que tudo seja facilmente visualizado e comprometido por qualquer pessoa. Se alguém tiver que perguntar algo, é porque o controle não está funcionando como deveria, né? O princípio do 5S, que é os conceitos de organização do ambiente de trabalho, ela traz não só um ambiente de trabalho mais agradável, mais organizado, mais limpo, mas principalmente o conceito de 5S traz uma padronização para que todos saibam exatamente aonde está cada equipamento, cada componente e consiga, né, executar a operação de forma sem ter desperdícios, por exemplo, desperdício de movimentação, desperdício de tempo de procura, desperdícios que não agregam valor ao. Isso só é possível num ambiente onde todos respeitam, é o quinto S, que é o senso da disciplina. Professor Hugo, com licença, faltam Sim? 5 minutos. Tá legal, vou dar uma agilizada. Todos os funcionários, mesmo novos funcionários, né, sabem exatamente como o seu ambiente de trabalho funciona, seguindo aquele padrão. O princípio 8, use somente tecnologias confiáveis e eficazes em seus processos, levando-se em conta que a tecnologia deve ser puxada pela produção e não empurrada para ela, né? Então, a gente vê muitos sistemas de informação, como ERPs, que são implementados top-down e a manufatura ou a operação precisa se adequar ao sistema, né? É o contrário, o sistema deve ser adequado para seguir um método padrão otimizado da operação, né? Princípio 9. Faça com que seus líderes conheçam, compreendam e vivam essa filosofia, ensinando e servindo de exemplo aos demais, pois só assim tais princípios se transformarão em cultura. É o exemplo da alta gestão. Sem o apoio da alta gestão, a base nunca trabalhará nesses princípios. O 10, invista no desenvolvimento de seus colaboradores e forme pequenas equipes em todos os níveis, pois o sucesso é baseado no conjunto e não no indivíduo. O trabalho em equipe faz a diferença, né? E a criatividade é somado com base nos conhecimentos individuais. 11, zele pelo relacionamento com seus fornecedores e parceiros, como se fossem seus próprios colaboradores, oferecendo desafios e auxiliando-os no seu desenvolvimento. A cadeia de fornecedores faz parte, né, do desenvolvimento da empresa, então eles também precisam trazer as melhorias para que a produção de ambas as empresas, né, acabem ganhando e, consequentemente, a otimização de custo pode ser repassado para o cliente final através de promoções e redução de custo, né. 12, vai e veja você mesmo para compreender por completo como funcionam os processos, pois só assim é possível mensurar o que deve ser melhorado. O conceito do Gemba Genchi Genbutsu, né? Vá ao ambiente de trabalho, onde ocorre a transformação, entenda, né, o problema, e assim você pode fazer a tomada de decisão, né? Gestão nunca deve estar distante, estar sempre presente para conseguir apoiá-la. O 13, tome decisões lentamente por consenso, considerando completamente todas as opções, mas faça a implementação com rapidez.
também conhecido como Nemawashi, né, que é o alinhamento do planejamento. Então, a tomada de decisão, normalmente em empresas japonesas, é lenta. Por quê? Porque ocorre todo o alinhamento do planejamento e, consequentemente, quando o planejamento é alinhado com todos os parceiros ou os departamentos, né, a implementação ocorre de forma rápida, evitando o retrabalho. Por fim, torne-se uma organização de aprendizagem por meio de reflexão incansável, Hansei, e da melhoria contínua, Kaizen. Nunca você pode se contentar com o status quo, né? Existe sempre a oportunidade da melhoria contínua. Então, sempre busque a perfeição, né? O Kaizen. Então, esse é os pilares, né, do sistema Toyota de produção. O telhado é o foco no cliente, através dos custos baixos, lead time reduzido e com alta qualidade. E o sistema Toyota de produção é baseado nos dois pilares, just-in-time e Jidoka, que estão diretamente à operação. E a base são os sistemas de operações, também é a base da melhoria contínua e do Rei Junka, trazendo estabilidade para a produção. E o Taiichi Ohno, que foi um dos idealizadores, né, escreveu esse livro exatamente demonstrando nessa figura o segredo. Eu vou pular alguns, mas o conceito de just-in-time já foi explicado, que é baseado na produção puxada, no fluxo do processo e no tempo determinado pela demanda. E o Jidoka, que é o outro... Professor Hugo, Sim? está cortando o seu áudio. Agora, tenta falar mais perto, que eu acredito que vai parar de cortar. O segundo pilar, que é o Jidoka, né, é baseado na autonomação, a automação de forma inteligente, né? O que é simplesmente automação? A automação é colocar uma máquina para substituir a operação manual do operador, né? No entanto, esse conceito, né, caso haja algum problema, algum refúgio sendo produzido, a máquina não vai sinalizar, né, porque a máquina está lá somente com a operação de produzir. Então, a automação, ela vem do conceito de que a automação deve identificar também as anomalias e trazer o conceito da identificação de problemas através do Andon, que é as luzes equipadas às máquinas, né? Então, caso haja algum problema, isso é sinalizado. Consequentemente, o homem, né, ela atua na resolução do problema, fazendo rodar o ciclo PDCA, né? Então, há um padrão, e caso esse padrão não esteja conforme, a ação, né, que é o do, é executado, depois é checado se a ação trouxe melhorias, e finalmente, se o problema foi solucionado, a revisão do plano de operação, e, consequentemente, o próximo ciclo, né, já trabalha com a melhoria contínua implementada. Então, esses dois pilares, né, que são os pilares da Casa da Toyota, eles são pilares, na verdade, antagônicos, né, porque o Just-in-Time trabalha no conceito do fluxo contínuo, ou seja, sem interrupção, de forma a não ter estoque e ser um sistema puxado de forma fluida, né? E o Jidoka não, o Jidoka fala, tem que parar a produção, porque se houve anomalia, a produção deve parar e resolver o problema, né? E então, o Just-in-Time, o conceito do trabalho em equipe, e o Jidoka valoriza o potencial individual na resolução de problemas, né? Então, são conceitos complementares que acaba trazendo todo o sistema para melhoria contínua, né? Então, a gente tem o time de beisebol que trabalha em equipe, fazendo rodar o Just-in-Time,
E o Jidoka é o bata, que é o batedor, né? Consegue fazer um home run individualmente, né? Que é bater e fazer o ponto de forma individual, mas traz o resultado para a equipe, né? Então, consequentemente, é uma forma de trazer a inteligência humana para a resolução de problemas, a fim de melhorar todo o sistema para que ela trabalhe de forma mais fluida, conseguindo atender cada vez mais de forma precisa o just-in-time, né? Aí as melhorias são evidentes, né? A gente tem vários projetos aí de Lean Manufacturing em empresas que trazem resultados de 2 dígitos tranquilamente, né? Então, concluindo a minha apresentação, o sistema de Toyota de produção, né, trabalha sempre com foco na melhoria do resultado, sempre olhando a médio e longo prazo, né, para que os ciclos de melhoria contínua, os ciclos de PDCA, né, sejam implementados e sejam padronizados para a próxima etapa da melhoria, né? E o grande salto ocorre na inovação, também conhecido como Kaikaku, né, que é a implementação de novos processos. E a base de tudo isso é a sabedoria das pessoas, né? Então, o senso de responsabilidade individual, né? E acaba motivando o trabalho em equipe, gerando assim a união dos esforços que mostram então o grande resultado que esse sistema, né, produtivo pode trazer para as corporações. Agradeço e desculpa pela apresentação um pouco estendida. Imagina, professor Hugo, que isso, né? Olha, foi muito elucidativa a sua apresentação. Eu acho que é extremamente importante a oportunidade, né, que o senhor trouxe aqui também todo o conhecimento de trazer os princípios, né, que muitas vezes, né, são esquecidos quando se implementam a sistemática japonesa de produção, né? As pessoas acabam implementando de uma maneira incompleta. E aí não se produz resultados, né? E aí o sistema não funciona, né? Acontece esse tipo de conclusão, né? E a gente precisa mudar esses conceitos, né? E os princípios são muito importantes desde o início, né? Da aplicação de toda a sistemática. Mais uma vez, muito obrigada. Enquanto vocês pensam, né, a todos aqui que estão presentes nas suas perguntas para o professor Hugo, hoje nós temos um lançamento de livro especial, né? Eu vou chamar aqui, né, rapidamente o senhor Claudemir Oribe, né? Muito obrigada mais uma vez, professor Hugo. Ele vai apresentar, né, um pouquinho, rapidamente, o seu livro. Hoje, né, vocês terem uma ideia, é um livro muito importante, né? São poucos livros que abordam, que justamente, aliás, aqui no Brasil, se eu não me engano, é o primeiro, né, que aborda nesse sentido. O Claudemir está aqui para falar conosco hoje. Então, por favor, seu Claudemir, né, temos uns 10 minutinhos aí para o senhor. Eu peço para o senhor, por favor, apresente aí o seu livro e peço para que nossos amigos também, né, que não falam português, né, que olhem, né, esse livro, mesmo sendo em português, eu acredito que seja importantíssimo para vocês tentarem adquirir, né, também um pouco do conhecimento com o senhor Claudemir. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos te ouvindo sim, Claudemir. Ok. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Havia uma apresentação a ser feita, mas, em função do tempo, vamos tentar restringir ao mínimo. Bem, então, eu agradeço aí por vocês terem me convidado, para este evento falar de Kaizen, né? Kaizen, melhoria é uma coisa que me empolga demais. Eu trabalho com melhoria muito antes de trabalhar com gestão de qualidade, né? Aqui um pouco da minha experiência. Eu trabalhei praticamente em uma empresa francesa da área de TI e produzimos computador de grande porte, né, aqui no Brasil. Mas, enfim, eu vejo muitos ganchos na apresentação do professor Hugo, na minha.
a importância da resolução de problemas no sistema Toyota de produção. O Leiker, né, que é um autor que ele também citou, coloca a solução de problemas em Butsu, que é ir ao local e ver como realmente as coisas funcionam, como o topo da pirâmide de toda a metodologia, de todo o guarda-chuva conceitual, consiste o sistema Toyota de produção. Então, resolver problemas é uma importância assim fundamental, vital para a sustentação desse modelo. E existem basicamente dois tipos de melhoria contínua, a incremental e a radical. O professor Hugo também comentou, às vezes chamado de PDCA, SDCA, e o nome Kaikaku, também citado pelo professor, né, que ela designa a melhoria radical. E eu, particularmente, eu sou entusiasta, eu sou disseminador da melhoria radical. A melhoria contínua, lenta, incremental, muitos autores já falam dela. Ela é muito disseminada, muito trabalhada. E se baseia mais em comportamento do que propriamente competências. E eu trabalho, dissemino, eu estudo a melhoria radical, porque essa sim que pode trazer resultados extraordinários para o negócio. E aqui houve, historicamente, um grande problema de tradução. Aliás, até para o próprio japonês, né, o nome QC Story nunca foi considerado um bom nome para um método de resolução de problemas. E aí você vai traduzir isso, a gente vê na literatura vários tipos de tradução. História do controle de qualidade, histórico da qualidade, às vezes um nome melhor, ciclo de resolução de problemas, muito bom, história de Kaizen, né? Infelizmente, são traduções que não refletem uma metodologia de solução de problemas, porque era uma tentativa de traduzir story, né, de história, e quality control. Não é? Na verdade, na filosofia japonesa de TQM, também não era controle de qualidade. Então, isso acabou criando uma dificuldade nas primeiras literaturas para disseminar um método de melhoria radical. Mas aí, um pouco mais adiante, né, o professor Falcone, aqui de Belo Horizonte, no livro TQC no estilo japonês, cunhou o tema MSP, Método de Solução de Problemas. Mas o que pegou realmente, usado até hoje, é MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Este nome, então, foi o nome que pegou. O MASP é um método estruturado. O que significa isso? Ele tem uma meta-rotina, uma meta-rotina, também puxando o gancho do professor Tsukada, que é uma rotina macro, que é o PDCA, e a partir disso ele se desdobra. Por que se desdobra? Porque o PDCA é muito conceitual, ele é muito filosófico, ele é muito abstrato, ele não diz exatamente o que fazer. Para dizer o que fazer, nós temos que desdobrar. E aí há um desdobramento na forma de grandes etapas, e depois, em cada etapa, o processo de dizer o que fazer em cada etapa. Evidentemente, não usamos esse tipo de metodologia para problemas banais, simples, do dia a dia. Usamos para problemas complexos, onde é necessária uma estruturação metodológica poderosa. A origem do MASP, né, que se deu no início da década de 90, 92, com a publicação do livro Falcone, 93, com a publicação do livro do Kumi, com a tradução, inclusive, do Dario Miyake, da USP, né? Foi em 93, então, introduziu, basicamente, o MASP no Brasil. E aí toda a história é mais ou menos contada neste fluxo, aliás, nesse diagrama. Então, montar este diagrama é necessário estudar muito, reunir muitos pedaços de quebra-cabeça para a gente entender de onde o MASP veio. E as raízes, elas remontam ao pragmatismo, ao ciclo de Shewhart, ao pleno do Cido Taylor, e cujas bases, na verdade, são o racionalismo e empirismo que veio da Revolução Científica de mais ou menos 1620, 1630, por ali, com Galileu Galilei, que não por acaso é o pai da ciência. Então, o mundo mudou muito nos últimos 300 anos, graças a quê? A Revolução Científica, que mudou completamente a maneira de as pessoas enxergarem o mundo que rodeia. E era uma coisa tão revolucionária na época que muitas pessoas
corria um perigo muito grande por disseminar esse tipo de coisa, porque era a época da Inquisição. Então, pessoas para criar metodologia científica correram grandes riscos. E nós podemos dizer, então, que o MASP ela é uma simplificação da metodologia para a resolução de problemas radicais. Por que fazermos uma melhoria num tempo longo, se a gente pode fazer uma melhoria num tempo muito mais curto, empregando uma metodologia mais poderosa? Hoje em dia, com o mundo do jeito que está, as coisas girando muito rápido, talvez nem tenhamos tempo para uma melhoria contínua de longo prazo. Talvez precisamos de uma mudança já, agora, e radical. Então, para isso, precisamos de uma metodologia poderosa. E por que usar o MASP? Por que eu sou tão entusiasta do MASP? Por causa dessa origem muito consistente na metodologia científica. Ele é sistemático, significa que ele pode ser reproduzido metodologicamente, em grupo por grupo, projeto por projeto, empresa por empresa. Então, é uma metodologia que ela pode ser reproduzida, ao contrário de algo informal, que é difícil reproduzir uma coisa informal, um pensamento intuitivo, por exemplo. É muito difícil reproduzir um raciocínio intuitivo. O MASP, não. Ele é estruturado porque tem conjunto de etapas, passos, bem construídos, de forma muito consistente, para dar ao processo de resolução do problema uma confiança como nenhum outro método é capaz de dar. Ele é fundamentado. Eu já levantei mais ou menos 50 teorias, 50 conceitos que fundamentam o MASP. Nós temos o empirismo, nós temos o racionalismo, nós temos o PDCA, nós temos a metodologia científica, nós temos a objetividade, nós temos a teoria da aprendizagem organizacional, nós temos o change management. Quer dizer, mais ou menos 50 conceitos fundamentam o MASP do jeito que ele é construído. Ele é flexível, você pode ajustar o método ali, tirando passo, colocando passo facilmente, ajustando. Acessível, porque não é difícil conseguir curso, é muito fácil, não precisa de uma formação acadêmica para você fazer um curso de MASP. É um método consagrado. Inclusive, esta semana em Belo Horizonte está acontecendo o grande encontro. São 3 dias só de apresentação de projetos de melhoria pelas empresas, não só aqui de Minas, mas também empresas de outras localidades. E também é fácil, barato de ensinar. Ao contrário de metodologia Six Sigma, que é muito caro formar uma única pessoa, com o MASP quase com o mesmo valor, você pode formar 10, 15, às vezes até mais pessoas, 20 pessoas. Então, o MASP tem essa capacidade de criar competência analítica, fazer com que as pessoas consigam compreender os elementos que causam o problema e, com isso, descobrir onde estão as ações mais eficazes, capazes de eliminar o problema e as consequências negativas e os impactos posteriores. E por que o MASP? Por que o MASP? Porque o MASP ele gera conhecimento novo. Como disse Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Ou seja, há que se criar um grau de consciência, de entendimento, de compreensão diferente, novo, porque os problemas que o MASP trabalha são problemas complexos, e isso exige um conhecimento novo, e o MASP gera conhecimento novo. Isso foi, inclusive, tese da minha dissertação de mestrado. Eu pesquisei 3 empresas que usam MASP sistematicamente, 3 empresas muito grandes, e ficou comprovado que ela contribui para a aprendizagem organizacional. Então, olha os resultados aqui. Professor Caldemir, com licença, Sim? faltam 2 minutinhos. 2 minutinhos, eu vou terminar, tá bom. Então, olha só, em cursos de curta duração, em poucas horas, olha os resultados que as pessoas obtêm, vendo o MASP pela primeira vez em termos de resultado. Em termos de produtividade, resultado, estabilidade, variabilidade caindo, nível de acerto aumentando drasticamente. Então, você vê claramente a melhoria radical de um pequeno exercício. Minhas experiências pessoais, isso há muitos anos atrás. Consumo, e na empresa que eu trabalhei, consumo de placa de CPU. Queda de 68% em defeitos de placa de CPU.
Defeito em placa eletrônica de monitores ADD, é um produto que a gente tinha, queda de 87% em defeitos de placas eletrônicas. Atendimentos de um chamado, que nós tínhamos chamado DHU, usado pelos bancos, queda de 35% em chamados de técnico para resolver esse tipo de problema. Para finalizar, aí, mais alguns recados, olha lá, The Future of Jobs Report, publicado pelo Fórum Econômico Mundial. Quais são as habilidades mais importantes para o profissional no ano 2025? Como as empresas veem isso? Olha a posição de problem solving como segunda maior posição e com tendência de crescer. Mas olha o primeiro, pensamento crítico e análise, que é fundamental para a resolução de problemas. Ele é o primeiro. Então, não estamos falando de alguma coisa que é conceitual, teórica. Não, é para valer. São coisas que valorizam o profissional do futuro. E aqui, então, está a publicação, o meu livro, que acaba de sair, faz um mês praticamente. Eu acho que demorou muito para ser um livro exclusivamente para a MASP no Brasil. Finalmente, nós temos, inteiramente dedicado à MASP. Ali vocês vão encontrar tudo o que precisam e resultado de mais de quase 100 artigos que eu já publiquei sobre MASP. E eu acho que faltava alguma coisa assim, muito listrado. Trabalhei bastante nesse livro para torná-lo o mais fácil de leitura possível e com o uso dessas tabelas, com o uso desses diagramas, assim, aqui são 2 exemplos, mostrando, por exemplo, o uso de ferramentas, e uso passo a passo o método, explicando como, por quê, e os problemas, eu acredito que, então, as pessoas podem ter muita facilidade de aprender nesse livro. Resolva, então, os problemas e detone na sua carreira. Então, isso é capaz de gerar resultados extraordinários e fazer a pessoa evoluir em sua carreira profissional. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenham podido contribuir com este evento e estou à disposição para aqueles que tiverem perguntas ao final, falar sobre a publicação que está aqui, o Advance Kaizen. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigada, professor Claudemir. Eu comprei o livro, chegou essa semana, veio rapidinho, comprei pela Amazon, né? E realmente eu estou louca já para ler, chegou anteontem aqui, né? Então, assim, né, mais uma vez, muito obrigada também pela sua disponibilidade de tempo em dividir aqui conosco todo o seu conhecimento, principalmente no livro, né? Que eu tenho certeza também que os nossos amigos também de outros países poderão aprender bastante. Bom, nosso evento, a nossa primeira noite está chegando ao fim, mas eu ia pedir para trazer de volta o professor Hugo, por gentileza, eu iria pedir, né, para que deixem os seus comentários aqui no chat, né, a respeito do evento, mas nós não temos tempo para fazer as perguntas, mas eu peço para que quem quiser fazer suas perguntas, mandem, por favor, ainda para nós, né, dentro aí do chat, aliás, dentro do Q&A, né, do botão do Q&A, e é assim que vocês mandarem, desde que vocês tenham cadastrado no link que eu coloquei no chat também, nós vamos enviar as respostas para vocês. E eu ia pedir tanto o professor Hugo, em 1 minuto e meio, o professor Claudemir, né, para fazerem as suas considerações finais, né, acerca dessa primeira noite. Por favor. Por favor, professor Hugo, o seu microfone está... Vocês estão me ouvindo? Sim? Okay. Agora sim. Então, obrigado pela oportunidade de estar feita essa da OTS e a JICA, e temos conseguido aí trazer esse conhecimento que a gente conseguiu adquirir através do incentivo do governo japonês, tanto da JICA como da OTS, né, de sermos capacitados no Japão e trazermos esse know-how, né, para o Brasil e tentar disseminar isso um pouco
para os nossos colegas aqui do Brasil, né? E agora a América Latina, né? Então, é um passo a mais que estamos dando a fim de integrar a organização. Agradeço aí e fico à disposição para eventual dúvidas. Perfeito. Professor Hugo, mais uma vez, muito obrigada. E você tem toda a razão, a nossa gratidão por ter ido no Japão, né, e ter aprendido muitos conceitos, né, que muitas vezes chega aqui para a gente com traduções erradas, né? Então, é uma ótima oportunidade desse evento, a todos que estão aqui presentes, em aprender da forma também correta, né, diretamente ali da fonte do Japão, né, o que nós aprendemos também tentando propagar esse conhecimento aqui no Brasil. Por favor, professor Claudemir, também peço para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu queria conclamar aos líderes que desafiem suas equipes a resolver problemas complexos. É possível, é acessível, são habilidades que as pessoas desenvolvem, não são talvez fáceis no início, há uma certa inércia, mas uma vez conquistadas essas habilidades, ninguém tira. Então, conclamo aí as lideranças a desafiar suas equipes, treinar suas equipes, acompanhar e para resolver problemas complexos que tenho certeza serão muito bem sucedidos. Perfeito. Claudemir, muito obrigada. E você falou uma coisa muito importante, né? Que é justamente a questão da liderança, né? A implementação, ela começa top-down, né? Dentro da sistemática japonesa de produção, mas a resposta, ela vem de bottom-up. Então, realmente, assim, é muito, né? O papel da liderança é uma questão muito central quando se escolhe, né? Implementar o sistema japonês de produção, seja em qualquer for, né? Qualquer lugar que for, seja dentro do chão de fábrica ou dentro de um escritório. Então é necessário ter todo esse aconselhamento, acho que talvez é a palavra melhor, né? E sinergia entre as direções, porque não é somente uma direção, né? Por mais que comece ali por cima, a média direção, que é o caso da gerência, precisa estar bem alinhada, né? Então, realmente é muito, muito importante quando você vê também que as pessoas se engajam, né? Também vistam a camisa, o famoso vestir a camisa, né? Dentro também de toda a sistemática. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso evento. Eu gostaria de colocar aqui, né? Também, eu não sei se é possível colocar a tela de todos os painelistas e intérpretes aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram na noite de hoje. O professor Tsukada, que nesse momento deve estar fazendo sua aula, né? O senhor também Eguchi, né, da JICA, o senhor Eiki Shimabukuro, também que participou aqui nesta noite conosco, o senhor Álvaro Bottini, representando a nossa diretoria da JICA, o senhor Patrick Pietro, né, que participou aqui também conosco essa noite, né? E também ao pessoal da Casa da Tradução, em nome também da senhora Bárbara Soares, o senhor Felipe e a senhora Thalita, que estão aqui conosco, o Jun Onuki, que é também o nosso da diretoria da Administração e Gestão, aqui da Abjaica. É possível colocar todos, Jun? Eu acho que é importante todos aparecerem, né? Porque um evento desse que foi preparado, que seja essa primeira noite com muito carinho para vocês, né? Acho que não dá para aparecer, né? O Felipe nem a Thalita. Será que é possível colocá-los na tela? Eu acho que eles não estão com a câmera conectada, mas Tá. se eles Bom, colocarem a câmera, eu adiciono. Todos aqui devidamente citados. Então, muito obrigada, viu, Jun? De qualquer maneira, né? Mais uma vez eu agradeço a todos que contribuíram, né? Indiretamente, diretamente à realização desse evento, né? Que ainda vai dar seguimento,
né? E aos nossos parceiros, né? Que sem eles, né? Que é o caso também propriamente da JICA, da OTS, da pós-graduação da Universidade de São Judas, da Universidade Federal do ABC, do CEASIA, da Universidade Federal de Pernambuco, o grupo de pesquisa que eu faço parte, da Agência do Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Então, sem os parceiros, né, a gente não consegue fazer nada nesse mundo, né? Então, essa parceria, né, essas parcerias são muito importantes e fica toda a minha gratidão aqui, né, para vocês. E para quem ainda não fez o seu cadastro, eu coloco mais uma vez aqui no chat, né, para que façam o seu cadastro, né, aqui também no evento, para você assistindo todas as 3 noites, você receberá o certificado. Registre-se nesse link, é importante a gente saber também quem esteve aqui presente conosco, e faço o convite para a noite de amanhã, né? A nossa noite de amanhã é extremamente especial, é a primeira inteira dedicada a 2 palestrantes que são de países da América do Sul, do Chile e da Bolívia, né? O senhor Osamu Matsubara e o Rubem Calhau. Então, eu peço para que todos, né, prestigiem a noite de amanhã, que teremos também tradução do espanhol para o português, e no caso das perguntas do português para o espanhol. E deixo aqui para todos, mais uma vez, uma boa noite, um ótimo descanso para todos e todas aqui, e a minha gratidão por vocês estarem aqui conosco, e até amanhã. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a noite. todos. Boa noite.